Gravando. Bom, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Lógica e Matemática, do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Hoje são 12 de abril de 2021. Eu quero pedir aos que estão participando dessa aula que registrem a presença de vocês no chat, né? Basta ir lá no chat, escrever a palavra em presente. E vamos agora ao nosso programa de hoje. Então, o que é que nós vamos ver? Nesse primeiro tempo, eu quero falar para vocês dos objetivos de aprendizagem dessa unidade que nós começamos agora, né? Oficialmente é o nosso primeiro momento síncrono, né? Eu espero que vocês tenham assistido ao vídeo de pré-aula que eu deixei lá no canal, que é o de introdução ao estudo da lógica. Nós vamos fazer 2 carros hoje. Um carro sobre o LaTeX. Diga aí, Lucas. Desistiu. Então, nós vamos fazer um carro sobre o LaTeX e um carro sobre o vídeo de pré-aula número 1. Tá bom? Então, espero que todos vocês tenham assistido aos 2 vídeos. Mas antes da gente partir para os carros, vamos aqui ver a questão das nossas unidades de conhecimento. Né? O que é que nós vamos, quais são os objetivos de aprendizagem dessa etapa da disciplina. Beleza? Mais alguém chegando. Seja bem-vindo, Giovanni. Bom, turminha, seguinte, a nossa disciplina, ela vai ser dividida em várias unidades de conhecimento. A primeira unidade de conhecimento é essa que é de introdução ao LaTeX. Eu falei para vocês no nosso encontro passado que aprender a utilizar essa ferramenta tem uma importância muito grande para vocês, não somente para essa disciplina, como também para outras disciplinas do curso de Ciência da Computação e, quiçá, numa pós-graduação também. Então, com aquele vídeo de pré-aula, que é o número 0, né, que até foi uma aula que eu dei há um tempo atrás, ao final daquele vídeo, e depois de vocês fazerem alguns exercícios, né, experimentarem o do LaTeX, eu, enquanto professor, espero que vocês tenham atingido esses objetivos que estão aí na tela, né? Que são conhecer o ambiente LaTeX, né? E alguns comandos básicos do LaTeX, e também escrever fórmulas usando o ambiente matemático. Essa questão de escrever fórmulas usando o ambiente matemático, a meu ver, é o principal que você precisa compreender bem no uso do LaTeX. Por quê? Porque as tarefas que vocês vão fazer deverão ser feitas todas usando o LaTeX, de preferência. Eu prefiro que vocês utilizem o LaTeX, apesar que dá para fazer utilizando um outro editor como hoje, mas eu acho que no LaTeX é muito mais tranquilo, muito mais fácil. Bom, uma vez passado esse momento, nossa segunda unidade, que oficialmente começou na quarta-feira, né, com o vídeo de pré-aula número 1, que é de introdução ao estudo da lógica, e agora a gente vai fazer um aprofundamento. Essa segunda unidade de conhecimento, ela tem os seguintes objetivos de aprendizagem. Primeiro, ser capaz de conceituar a lógica. Acredito eu que com o vídeo da pré-aula, vocês já são capazes de estabelecer um conceito de lógica, certo? Ainda que seja um conceito informal, mas já é alguma coisa. No nosso carro de hoje, né, nós poderemos vir a abordar alguma questão relacionada a isso. Segundo, identificar o objeto de estudo da lógica. Ora, conceituar e identificar o objeto parecem ser as mesmas coisas, mas não são. Vocês vão ver como são definições distintas. Estabelecer a diferença entre valor de verdade e validade lógica, esse é um conceito fundamental para quem está iniciando. Eu sei que vários de vocês já fizeram essa disciplina, né? Mas não custa nada recordar e fixar mais ainda o aprendizado. Especificar quais lógicas iremos estudar, então isso daí foi colocado no vídeo de pré-aula, não tem muito o que se discutir. Saber qual a importância da lógica para a ciência da computação, outro tópico que eu abordei no vídeo de pré-aula, mas que de repente a gente pode vir a discutir mais alguma coisa aqui. E conhecer superficialmente a evolução histórica da lógica. Esse conhecimento da evolução histórica, eu considero também muito importante para que você tenha uma bagagem, né, uma bagagem cultural sobre a lógica mais aperfeiçoada, certo? Então, é bom conhecer a história de um determinado ramo do conhecimento.
Bom, gente, alguém tem alguma dúvida com relação a esses objetivos de aprendizagem? Bom, só para reforçar a ideia da importância dos objetivos de aprendizagem. Quando nós chegarmos, aliás, ao final dessa unidade de conhecimento, né, é interessante que vocês deem digamos assim, uma olhada para trás e façam uma autoavaliação. Será que você realmente conseguiu atingir esses objetivos? Se você não tiver conseguido, então, o que é que eu recomendo? É rever as aulas, seja essa, seja do semestre passado, que foi gravada também, rever o vídeo de pré-aula, dar uma lida nos capítulos introdutórios dos livros da nossa disciplina, que são os capítulos que tratam desses assuntos aqui, tá certo? Então, alguma dúvida, sim ou não? Bem, o pessoal que está chegando agora aí na sala, que está começando a participar, por favor, registre a presença aí no chat, por gentileza, não deixem de registrar a presença. Eu vou aqui interromper o nosso compartilhamento, e agora a gente vai partir para o nosso outro momento aqui da disciplina, né, que é o nosso bom e velho Kahoot. Bom, se vocês tiverem visto os vídeos do semestre passado, acredito que não estão com nenhuma dúvida com relação ao funcionamento do Kahoot, né? Tá tudo tranquilo para vocês. Deixa eu só abrir aqui essa porta para alguém. Pronto, voltei. Gente, então, vamos aqui ao nosso Kahoot. Eu tive que liberar aqui a porta para alguém que estava participando da aula aqui. Bom, turma, então vamos lá. Para quem não conhece, para quem já... Opa! Um momentinho. Bom, gente, eu vou digitar aqui no chat o endereço, que eu espero que vocês entrem aí, por favor. Kahoot.it, certo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume. Ao entrar nesse endereço kahoot.it, vocês devem digitar o seguinte PIN no dispositivo de vocês. 4450264, está aparecendo aí na tela, né? Ops. Beleza? Então, estou aguardando aqui vocês entrarem para a gente começar o nosso Kahoot. Lembrando que esses quizzes que a gente faz através do Kahoot, eles fazem parte do processo de avaliação, como eu falei na aula de segunda-feira, né? Então, é interessante vocês participarem dos Kahoots para poder já ir acumulando a pontuação de vocês. Lembrando que a nota de AP1 é a média ponderada das frequências e a média dos Kahoots. Os Kahoots vão ter peso 2, certo? Eu acho que ficou claro para vocês na nossa aula passada. Bom, temos até agora 12, aqui no chat está sinalizando 21 pessoas, comigo então são 20 ao todo, ainda está faltando gente aqui aparecer no Kahoot. Por gentileza, apareçam. Dá mais um tempinho, somos 15 agora. Opa, alguém saiu. Vamos aguardar só mais um instante para a gente começar. Quem entrou, quem não entrou, eu acho que pode começar a participar do jogo mesmo com ele em andamento. Opa. Mais um. O link, Valber. Espera aí, deixa eu copiar aqui para você. O link e o PIN. Vamos lá. Olha que a hora está avançando.
Bom, gente, vamos começar, né? Então, opa, pronto. Vamos entrando, vamos começando aqui a competição. Primeiro carro vai ser sobre introdução ao LaTeX, são 10 perguntas. Esse é o carro maior da nossa disciplina, os demais são no máximo 6 perguntas. E vamos lá. O Kahoot é uma linguagem ela é uma linguagem de programação? Ela é uma linguagem de formatação ou é uma linguagem de programação orientada a objetos? Está muito fácil essa pergunta aí. Dá tranquilo para todo mundo acertar. Eu espero que todos acertem. Vamos ver aí. Eu creio que todo mundo vai acertar essa questão. Beleza? Linguagem de formatação, tem muito o que se discutir, né? Tá certo, Cláudio. Não botar pressão. Não tem muito o que se discutir com relação a essa questão. Vamos avançar um pouquinho. Tem questões mais interessantes. Primeiro ver aqui nosso ranking, né? Yuri David liderando, mas a disputa aqui está muito apertadinha. Certo? Vamos ver aqui a segunda questão, verdadeiro ou falso. Para utilizar o LaTeX é possível utilizar alguma solução via web. Isso é verdadeiro ou falso? Né? Também uma outra questão muito tranquila. Né? É outra que, se você tiver assistido o vídeo com bastante atenção, vai acertar no boa. Essa daí está fácil demais, muito fácil também. O Guilherme ficou nervoso. Calma que ainda tem 8 questões, Guilherme. Vamos lá. Olha aí, 2 pessoas ainda pisaram na bola. Gente, para esses 2 que se confundiram, você pode utilizar o Kahoot através da web, através do navegador, em diversas soluções. Eu, particularmente, conheço só um, que é o Overleaf, mas eu acredito que existam outras ferramentas que você pode utilizar o Kahoot, aliás, o Kahoot não, o LaTeX, desculpa, sem precisar instalar no seu computador. Particularmente, eu prefiro utilizar um editor como o Text Studio. Né? A meu ver, ela é mais tranquila. Mas tem gente que prefere a praticidade do Overleaf, porque aí você vai estar utilizando ele em qualquer computador que esteja conectado à internet. Acredito eu que deva ter havido alguma mudança aqui no ranking. Aí, ó, como eu disse, 3 pessoas subiram de posição, né? Parabéns. Mas ainda tem muita pergunta para a gente chegar até o final. E ainda tem o segundo Kahoot do dia, que vai ser sobre a videoaula número 1. Né? Bom, são tipos de documento válidos como parâmetro do Document Class. Lá no vídeo, quando eu apresentei a interface do Kahoot, mostrei para vocês alguns documentos, alguns parâmetros que devem existir no documento padrão do Kahoot. Então, tem um parâmetro chamado Document Class. Então, quais são os documentos válidos nesse parâmetro? Né? Temos aqui 3 opções, aliás, 4, sendo que a última é o NDA. Bem, aqui já foi um pouco mais equilibrado. Certo? A gente pode observar que 6 acertaram, 5 erraram, né? Houve um equilíbrio aqui das forças. Bom, a resposta correta, letter, article, report, né? E book. Cada um desses documentos, eles possuem características distintas, né? Por exemplo, num tipo de documento book, você vai ter capítulos, né? Já num article, você não tem esse tipo de estrutura, certo? E por aí vai. 5 pessoas marcaram a primeira opção, né? Que foi letter, article e folder, ok? O erro aí foi a ausência do documento do tipo book, né? E a presença desse folder que não tem no LaTeX, certo? Acredito que agora vocês não vão errar mais. Yuri David está aqui com 3 respostas corretas, né? Mantendo a liderança, ainda tem um foguinho aqui para ele. E algumas pessoas, 2, o File e o Clovis, conseguiram subir de posição. Ou seja, o negócio aí está bem equilibrado. Gente, com relação aos comandos no LaTeX, o que está entre chaves é obrigatório e o que está entre colchetes é opcional. Verdadeiro ou falso? Lembrando que essa pergunta, né, essa afirmação, ela também pode ser vista, né, ou melhor, observada na documentação de muitas linguagens de programação, certo? Deixar de dar dica.
Vamos lá. Bom, verdadeiro para 15 pessoas, 4 assinalaram falso. O seguinte, tudo aquilo que está entre chaves, ele é obrigatório. Então, quando você for utilizar, por exemplo, um pacote do Kahoot, aliás, do LaTeX, né, ou um ambiente do LaTeX, você vai observar na documentação que alguns deles possuem parâmetros, certo? E esses parâmetros estarão, de forma obrigatória, representados por aquilo que você precisa colocar entre chaves. E aquilo que não é obrigatório para o pacote ou para o ambiente, né, ou um comando qualquer do LaTeX, vai estar entre colchetes. Isso é um padrão que é utilizado em muitas linguagens de programação, certo? À medida que você vai estudando documentação de linguagem de programação, você vai observar isso, que aquilo que é obrigatório vai estar entre chaves e o que é opcional entre colchetes, tá bom? Então vamos avançar, ver se houve mudança aqui. Opa, o Yuri perdeu a liderança, o Clóvis assumiu a liderança, parabéns, mas ainda temos muita pergunta pela frente, certo? Chegamos à metade do jogo agora. No tipo de documento Haskell, os seguintes itens devem aparecer exceto. Tenham muito cuidado com essas alternativas, essas questões que a palavra exceto aparece. Então, observe bem as alternativas. Geralmente, esse tipo de questão costuma confundir a gente, né? Beleza, foi relativamente equilibrado. Bom, mas a maioria acertou, chapter, né? Então, um capítulo, aliás, um artigo, né, um tipo de documento, acho que é o artigo, ele não tem capítulos, né? Então, quem tem capítulos é o do tipo documento book, ok? Então, session, subsection e subsubsection são itens que podem aparecer no tipo de documento Haskell. Você não vai encontrar o chapter nesse tipo de documento, você vai encontrar no book, ok? Vamos lá, vamos avançar. Nosso amigo Clóvis mantendo a liderança, mas sendo aí seguido, né, pelo Alisson, né, que subiu uma posição. O Thiago Fernandes também está aparecendo aqui entre o top 5. Mas vamos adiante, que ainda temos mais um bocadinho de questão. O Beamer serve para... Então, o Beamer é um pacote do LaTeX e ele serve para um tipo de tarefa específica. Vamos lá, se vocês lembram aí do vídeo. Opa, muito bem. 12 acertaram, criar apresentações, mas temos aqui 6 pessoas que pisaram na bola. Gente, o Beamer é um package, né? Um pacote que ele, em geral, já vem nas instalações padrão na instalação padrão do LaTeX, mas caso não tenha, facilmente você baixa esse pacote e coloca no seu ambiente LaTeX. É muito tranquilo a instalação de ambientes novos, principalmente quando você está utilizando o editor como o Text Studio, né? Ele tem um assistente que, quando você referencia algum comando que pertence a um determinado pacote, esse pacote não está instalado, né, ele tem um assistentezinho lá que ajuda você, certo? Então, o Beamer é utilizado para criar apresentações. Desde que eu comecei a utilizar o LaTeX, eu deixei de lado o PowerPoint e outros programas de apresentação para utilizar somente o Beamer. Acho super prático, principalmente quando eu preciso escrever fórmulas matemáticas, né? A apresentação fica muito bonita também e é praticamente um padrão, né, na área de exatas usar o Beamer como ambiente para gerar apresentações, beleza? Bom, no nosso vídeo, no vídeo de pré-aula, eu não aprofundei muito o assunto Beamer, mas facilmente você encontra materiais na internet, tem muito tutorial, a disponibilidade é de todos, beleza? Vamos avançar aqui.
Opa! Nosso amigo Cláudio mantendo a liderança. Teve 5 jogadores que fizeram uma sequência de 3 respostas. Parabéns. A galera aqui está subindo aqui as posições. Muito bem. Vamos lá, vamos lá. Verdadeiro ou falso? Para utilizar comandos matemáticos, é preciso entrar no ambiente matemático através de, por exemplo, cerquilha, cerquilha ou hashtag, hashtag, né? Vamos lá, ver se vocês lembram aí, para a gente poder utilizar o ambiente matemático. Aliás, eu devo entrar nesse ambiente, né? Entrar entre aspas. E como é que eu entro? Ele é simbolizado através desses caracteres aí. Vamos ver se é verdadeiro ou falso. Aqui é para todo mundo acertar. Que é isso, minha gente? Olha, eu acho que esses 10 que marcaram o azulzinho dormiram nesse ponto da videoaula lá no meu canal, pelo amor de Deus. Gente, para entrar no ambiente matemático, os caracteres não é o caractere de jogo da velha, ou de cerquilha, ou hashtag, mas sim o cifrão. Então, toda vez que você digita cifrão, cifrão, o compilador do LaTeX vai entender que ali, né, entre um cifrão e o outro, você vai escrever comandos relacionados ao ambiente matemático. E aí um detalhe importante. Se você vai utilizar o ambiente matemático, através do cifrão-cifrão, os comandos desse ambiente só vão funcionar dentro do cifrão-cifrão, ou seja, entre os dois cifrões, certo? Quando você digitar um comando que é do ambiente matemático fora dele, o que vai acontecer? Na hora de compilar o documento, vai aparecer uma mensagem de erro. Então, tenham muito cuidado. Vai digitar uma fórmula utilizando os comandos do ambiente matemático, a primeira coisa que você vai fazer é digitar cifrão, cifrão, e entre os dois cifrões você vai escrever aquilo que você deseja. Beleza? Vamos lá, ver se houve mudanças. Caramba, o Clóvis perdeu 2 posições, né? Bom, mas ainda temos aqui algumas perguntinhas. Quem sabe o jogo vire, mas o jogo está virando aqui a favor do Alisson, né? E do Yuri também. Vamos lá. Então, 8ª questão. São exemplos de comandos do ambiente matemático do LaTeX. Então, o ambiente matemático é o que a gente mais vai utilizar ao longo dessa disciplina e também na disciplina de matemática discreta. Então, se você se familiarizar bem com o LaTeX na disciplina de lógica matemática, você não vai ter dificuldade nenhuma do segundo período, que é matemática discreta. Então, vamos prestar atenção aqui nas opções, né? Qual dessas opções faz parte do ambiente matemático? Aí tá fácil também. Acho que a maioria vai acertar. Vixe, Maria. A maioria errou, coisa feia. Meu povo, prestem atenção nessa parte da aula, por gentileza, né? Voltem lá para o vídeo, vocês vão ter como tarefa dessa semana rever essa videoaula, porque o negócio aqui tá sério, certo? Então é o seguinte, ó, essa opção, /neg, /right arrow, /alpha e /beta, são comandos que só vão funcionar dentro do ambiente matemático, tá bom? Então, as demais opções, nenhuma delas, assim, eu misturei, né? Por exemplo, a primeira opção tem comandos do ambiente matemático e tem um comando ali que não é do ambiente matemático. E assim, sucessivamente, nas demais opções, beleza? Então, atenção ao uso do ambiente matemático, certo? Vocês vão usar muito ele nas tarefas, beleza? Nosso amigo Alisson Rocha mantendo a liderança, seguido pelo Yuri David, né? Yuri. E o Clóvis aqui na 3ª posição. Vamos lá, ver se ainda vai haver uma virada de jogo. O comando nbox é utilizado para escrever textos dentro do ambiente matemático. Isso é verdadeiro ou é falso? Pensar um pouquinho. Observe que o comando nbox, ele tem chaves. Significa que dentro dessas chaves devem ser escritos itens obrigatórios, certo? Vocês viram na questão passada que aqueles comandos eram só barra e o nome do comando. Beleza, bem equilibrado, né? 11-7. Gente, toda vez que você precisa escrever alguma coisa que não é matemática
Dentro do ambiente matemático, aí você vai recorrer ao comando mbox. E aí, dentro dessas chaves, você vai escrever aquilo que você espera que apareça. Por exemplo, você escreveu uma fórmula e aí precisa colocar um texto explicativo sobre aquela fórmula. Então, para não sair do ambiente matemático e depois entrar novamente, né, e aí fica aquela confusão, né, você utiliza o comando mbox, beleza? Vamos avançar. Nosso amigo, olha o Clóvis aqui reagindo, né? Será que vai? O Yuri David perdeu uma posição, nosso amigo Thiago Fernandes subiu mais uma vez, né? Então o negócio aqui está animado. Vamos à nossa última questão que vai definir, né, o nosso pódio. Qual das alternativas gera a fórmula da imagem? Então, essa questão tem um pouco mais de tempo, porque se você quiser tentar ir no seu LaTeX, né, no Overleaf, beleza? Vamos testando aí. Vou me calar um pouquinho. Vou deixar aqui a musiquinha. Leiam com bastante atenção as opções, porque pode ter opção aí que foi colocada para complicar a vida de vocês. Olha, estamos chegando aos finalmente. Os últimos 10 segundos. Opa! Show de bola! Bom, a maioria pisou na bola, né? Por pouco, né? 10 pessoas assinalaram a opção incorreta. A 9 assinalaram, né? Quase que não sai, né? A opção verdinha. Então, gente, seguinte, deixa eu mostrar aqui a mídia, para a gente poder fazer uma breve revisão do que nós temos aqui. No nosso estudo da lógica matemática, eu costumo utilizar muito letras gregas para escrever fórmulas, certo? É um padrão que eu observo nos livros, né? Na literatura é muito comum os autores utilizarem letras gregas. Então, esses comandos que a gente usa para escrever letra grega no LaTeX vão ser alguns dos comandos mais utilizados. Além deles, né, vocês vão utilizar muitos comandos relacionados aos conectivos da lógica proposicional. Bom, mas isso aí é assunto para o futuro, beleza? Então, aqui eu tenho uma letra grega φ, aqui eu tenho uma letra grega psi, aqui eu tenho um conectivo da disjunção, certo? Aqui uma outra letra grega, que é o xi, certo? E o operador, né, o símbolo de pertence, né, lá da álgebra de conjuntos, e um sigma com esse 1 sobrescrito, certo? Então, vejam bem, cada uma dessas letras, você utiliza um comando. Nesses comandos para escrever letras gregas, você não tem parâmetros, né? Você deve ter observado isso. Esse comando para escrever o símbolo da disjunção, é esse daqui, o VE, né, VI, e você vai observar também o seguinte, aqui no sigma, para a gente escrever um sobrescrito, né, como esse 1, o que é que nós fizemos? A gente utiliza o acento circunflexo, e entre chaves, né, você coloca aquilo que você deseja que fique no sobrescrito, né, no sobrescrito, ok? Essas chaves utilizadas para o sobrescrito, você pode colocar ou não. Eu recomendo sempre usar, certo?
Por quê? Porque aí, se você vai colocar mais de um item no sobrescrito, você coloca tudo entre essas chaves, certo? Aí não tem erro, não tem perigo de somente o primeiro item ficar sobrescrito e os demais ficar normal, tá bom? Assim como o sobrescrito, o subscrito também funciona da mesma maneira, só que o comando de subscrito é o underline, né? E aí você utiliza também colchetes. Bom, vamos avançar aqui para a gente ver o nosso pódio final, né? Ver como é que ficou. Medalha de bronze, o Thiago Fernandes, de 10 ele acertou 7. O Thales, medalha de prata, 7 de 10. E o nosso primeiro colocado foi o nosso amigo Alisson Rocha. O Clóvis em quarto e o Yuri David em quinto. Beleza? Parabéns a todos. Daqui a pouco a gente vai ver aqui um relatório mais detalhado. Mas eu fiquei satisfeito com o desempenho de vocês. Beleza? Bom, nesse caso aqui, o sistema do Kahoot está nos informando que duas questões, né, que foi a questão 8 e a questão 3, certo? Foram aquelas que tiveram o menor índice de acertos. Então, foram as questões que ele considera as questões mais difíceis. Muito provavelmente, essas duas questões irão para a avaliação de vocês, que acontecerá no momento que já foi agendado, certo? Verifiquem aquele documento que tem lá tanto no sistema acadêmico, como eu também coloquei no grupo, e tem lá os calendários, tanto de tarefas como calendário de avaliações. Gente, eu vou interromper aqui essa apresentação para a gente poder passar para o próximo Kahoot, que é o Kahoot sobre a introdução ao estudo da lógica. Esse Kahoot só tem 6 perguntas, e aí depois que a gente fizer, a gente passar por ele, a gente vai para o nosso intervalinho de 10 minutinhos, tá bom? Beleza? Deixa aqui as coisas aparecerem. Vamos lá, meu amigo Kahoot, me ajude. Opa! Meu Deus, tinha funcionado e agora não funcionou. Opa. Agora vai. Atenção. Bom, meus amigos, vamos aqui. Play. Vou apresentar novamente. Vamos lá, garoto. Opa. Gente, o mesmo procedimento. Vocês... Calma, Madison. Está carregando. O Madison está apressado, rapaz. Olhei uma, dali duas, dali três. Vamos ao nosso... Às vezes o Kahoot bota um certo bonequinho para começar. Agora vai. Atenção, gerando, carregando. Vamos lá, filhinho. Opa, pronto, tá aqui. Calma, garoto. Não, você não perdeu, não. 553-0274. Atenção. Gente, esse já é um pouco mais curto, certo? Serão somente 6 perguntas. E com esses 2 quizzes, vocês já estão pontuando na avaliação de você, de AP1, certo? Além dos quizzes, tem também as frequências. Com relação à frequência do momento assíncrono, né, das aulas de quarta-feira. Nesses momentos assíncronos, o que é que eu faço? Eu boto presença para todo mundo, certo? Então, de uma certa maneira, todo mundo tem pelo menos 50% de frequência já garantido, certo? Então, a frequência das aulas de quarta-feira à tarde, né, todo mundo já ganha. Mas nem por isso não deixe de assistir às videoaulas, porque faz parte do estudo de vocês, né? A quarta-feira é o dia que vocês estudam por conta própria. Beleza? Tá todo mundo aqui já? Vamos ver, 17. Faltam ainda 2 pessoas. Opa! Só mais um para fechar os 19.
Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos iniciar. Gente, introdução ao estudo da lógica. Vamos lá. Serão 6 perguntas, tranquilas. Primeiro, a gente vai começar com um quiz. A lógica, originalmente, é um campo de estudo da, né? Vamos ver se vocês se ligaram pela velocidade das respostas. Todo mundo vai acertar. Que surpresa! Confesso a vocês que, como vocês estavam respondendo tão rapidamente, eu achava que estava todo mundo acertando, que ia dar 100% de acertos aqui. Bom, aos 7, né, que marcaram de maneira incorreta, prestem atenção. A lógica, originalmente, ela é um campo de estudo da filosofia, certo? Os filósofos, lá na Grécia Antiga, né, o Aristóteles, de acordo com o que eu falei lá no vídeo, foi o camarada que primeiro se preocupou em tentar sistematizar as leis do pensamento, certo? Então, 300 e pouco antes de Cristo, Aristóteles, lá na Grécia Antiga, começou a pensar a respeito do pensamento, né? Uma coisa assim meio bem filosófica mesmo. A partir do século XIX, né, é que a lógica e a matemática começaram a uma espécie de mistura, né? E no século XX, a lógica e a matemática realmente formalizaram o casamento, e hoje ela tem uma importância gigante, não somente para a ciência para a matemática, mas também para a ciência da computação. Certo? Então, hoje você ter um bom raciocínio lógico é uma competência que é fundamental, né, para viver bem nessa sociedade cada vez mais complexa que a gente vive hoje, tá bom? Vamos avançar aqui, ver como é que está o nosso... Olha aí, o nosso ranking já está um pouco diferente do anterior, né? Nosso amigo Márcio já desponta aí na liderança, ele que estava bem aperreado para começar a brincar. Vamos lá. Bom, verdadeiro ou falso? O estudo da lógica tem como principal preocupação a validade dos argumentos. Verdadeiro ou falso? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Eu nem vou me animar muito com a velocidade da resposta, porque na questão anterior eu quebrei a cara. Opa! Gente, verdadeiríssimo. A principal preocupação do estudo da lógica é com a validade dos argumentos. Ou seja, um argumento é um conjunto de sentenças, né, que nós utilizamos para quê? Em geral, para convencer alguém de uma determinada, digamos assim, verdade, né? Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo que é bem fácil de todos entenderem. Quando um advogado ele está defendendo o seu cliente, ele primeiro constrói um argumento que aponta para a inocência do cliente dele. Então, ele constrói um texto, vamos dizer assim, uma estrutura, em que a conclusão é que o cliente dele é inocente. Mas ele é inocente por quê? Porque ele apresenta vários fatos que apontam para aquilo ali. Então, ali seria o quê? Um argumento válido. Nós vamos estudar a questão dos argumentos no futuro, certo? Daqui a umas 3 ou 4 semanas a gente já vai entrar nesse tópico. Mas, a princípio, o que é que eu posso dizer para vocês? Que um argumento, né, é uma maneira de você tentar convencer alguém sobre a verdade de algo, né? Seria uma definição bastante informal do que vem a ser um argumento. E a lógica, ela tem como principal preocupação verificar a validade do argumento, ou seja, cabe ao lógico verificar se argumentos que são apresentados são válidos ou não, certo? Sobre argumentos válidos, sobre argumentos inválidos, a gente vai ver isso em momento oportuno, tá bom? Já agora no nosso segundo tempo. Vamos avançar aqui, né? Nosso amigo Emerson bateu o recorde de avanço, subindo 5 posições, apesar dele não estar aparecendo aqui entre o top 5, né? Mas bateu o recorde, beleza?
E a disputa aqui da primeira colocação, o negócio está animado. Vamos lá? Terceira questão, quiz. É aquele pensamento em que chegamos a uma conclusão a partir de determinados fatos. Gente, tenho muita atenção a respeito das alternativas que nós temos aqui. No vídeo de pré-aula, eu falei para vocês que existem basicamente dois tipos de pensamento, né? Que nós chegamos à conclusão de maneiras diferentes, certo? Um, a gente chega a partir de determinados fatos, outro a partir de digamos assim, de uma perspectiva mais probabilística, né? Show de bola, a maioria acertou, é o pensamento dedutivo. Gente, no vídeo de pré-aula, só para a gente refrescar a memória, eu apresentei para vocês o pensamento dedutivo e o pensamento indutivo, certo? Ambos os pensamentos, né, nós utilizamos para chegar a conclusões. O nosso objeto de estudo nessa disciplina é o pensamento dedutivo. Então, nós vamos chegar às conclusões a partir de deduções. O pensamento dedutivo, ele apresenta para nós um grau de certeza elevadíssimo. Então, aquilo que a gente conclui a partir da dedução é 100% correto, certo? Isso desde que o argumento seja válido. É preciso reforçar isso. Já no pensamento indutivo, a gente trabalha com graus de verdade, com níveis de verdade, certo? Ou seja, é muito mais próximo da probabilidade, né? Entendido? Bom, alguém colocou aqui pensamento relacional, foi aquela questão, aquela alternativa, desculpa, colocada somente para confundir, certo? E duas pessoas se confundiram com pensamento indutivo, mas acredito que agora, a partir dessa questão aqui, essas duas pessoas não vão mais se confundir, e nem essas outras duas aqui, do relacional. Bom, vamos lá. Nosso amigo Ari subindo de posição, o Thiago e o Emerson também, e o Alisson Rocha continua mantendo a liderança, mas o João Vitor bateu o recorde, né? Beleza? Gente, ao final do Kahoot, vocês devem ter observado que ele manda um relatóriozinho para vocês, né? De quantas questões você acertou e tal. Aquela quantidade de questões eu vou converter em nota, tá bom? Bom, vamos aqui à nossa questão. São aquelas sentenças em que temos apenas um valor de verdade atribuído a uma determinada sentença. Bom, facinho, facinho. Aí é para todo mundo acertar essa questão aí. Eu devia ter dado até menos tempo nessa daí. Beleza, todo mundo acertou, mas, oxente, caiu todo mundo? Porque apenas cinco pessoas... Ah, tá, a galera saiu. Caramba! Eu acho que eu caí aqui, não sei o que aconteceu, não. Então, eu também, que eu apertei. Vamos fazer o seguinte, eu vou, em virtude dos problemas de ordem técnica, eu vou considerar que todos acertaram essa questão, beleza? Então, quando eu for preencher o meu relatório, atualizar a minha planilha, eu vou considerar como essa questão aqui, todo mundo ganhou ela, tá bom? Beleza aí, turminha? Vamos avançar, penúltima. Beleza, beleza? Vamos lá. Olha, o Ari subiu aqui para a primeira posição. Bom, estamos chegando aos finalmente. Vamos lá. Essa lógica estuda as condições de possibilidade e de necessidade. Oi. Agora estão aparecendo mais respostas. Essa aí também está simples, galera. Oi. Beleza. Bom, a maioria não acertou, né? Parabéns aos 8 que assinalaram lógica modal. Vamos lá. Ao longo da nossa disciplina, nós vamos trabalhar com 3 sistemas lógicos. Primeiro, o sistema lógico mais simples de todos, que é a lógica proposicional. Logo em seguida, nós vamos trabalhar com uma extensão desse sistema lógico, que é a lógica de predicados, também conhecido como cálculo de predicados. E, para fechar o assunto de sistemas lógicos, nós vamos ter uma introdução à lógica modal, também conhecida como lógica das possibilidades e da necessidade. Quando a gente estudar lógica modal,
vocês vão compreender bem que esses dois conceitos, possibilidade e necessidade, do ponto de vista lógico, são dois conceitos bem distintos, né? Apesar de que aqui e acolá, no senso comum, a gente costuma achar que eles são a mesma coisa, mas do ponto de vista lógico, são bem distintos. E eu acredito que depois que vocês compreenderem isso, vocês também vão levar esse aprendizado para a vida, né, comum, né? Eu hoje, quando eu vou falar alguma coisa, eu na minha fala tem algo relacionado à possibilidade e necessidade, eu sempre faço uma distinção bem, como é que se diz? Bem séria mesmo, para não confundir. A gente acaba levando isso para a vida também. Bom, vamos aqui para a nossa última questão. Nosso amigo Ari mantendo a liderança, né? Mas o negócio aqui está bonito. Clóvis bateu o recorde. Estou vendo que vários recordes estão sendo batidos aqui de avanços. Isso aí, galera. Continuem assim. Pronto, última questão, verdadeiro ou falso. George Boole foi responsável pela introdução dos quantificadores e é considerado o pai da lógica de predicados. Tem um vídeo que eu sempre apresentava para as turmas de lógica e matemática, e eu não apresentei para vocês, mas eu vou pedir para vocês assistirem ele. Eu vou mandar o link lá no Sistema Acadêmico e também pelo grupo do WhatsApp. Ele é bem interessante, é um documentário bem bacana, e para quem nunca assistiu, eu acredito que vai gostar muito. Certo? E ele fala sobre o assunto dessa questão aqui. Eita! Gente, beleza. 7 pessoas acertaram, a maioria pisou na bola, tudo bem. Bom, o pai da lógica de predicados, para alguns estudiosos da lógica, foi Gottlob Frege, né, ou simplesmente Frege. Então, o Frege foi o cara que introduziu a noção de quantificadores, né, e com a introdução de quantificadores, vamos dizer que a lógica de predicados nascia, certo? A gente vai estudar a lógica de predicados num determinado momento, e vocês vão ver como ela é relativamente mais simples, né, de uma certa maneira, do que o primeiro sistema lógico que a gente vai estudar. Mas por quê? Porque a lógica de predicados, ela vai estender a lógica proposicional, certo? E aí o que é que acontece? Tudo aquilo que você aprendeu em lógica proposicional, você vai empregar também na lógica de predicados. E aí, a meu ver, é por isso que a curva de aprendizado da lógica de predicados, ela tende a ser mais suave. Bom, vamos finalizar aqui para a gente ver o nosso pódio. Alisson Rocha em terceiro lugar, de 6 ele acertou 5. Domingos Ari também de 6 acertou 5. E, em primeiro lugar, também de 6 acertou 5, né, o nosso amigo Thales. Bom, vocês devem estar se perguntando, por que que o Kahoot, né, com a mesma quantidade de questões que foram acertadas, coloca a gente em posições diferentes? A meu ver, ele leva em consideração a velocidade de clique, né? Temos aqui uma pergunta difícil, né? Que foi aquela questão que houve aquele probleminha, então desconsiderem isso daqui. Beleza? Bom, gente, vou interromper aqui o compartilhamento, vou interromper aqui a gravação por alguns instantes. Ó, já são 10h50, às 11 a gente volta. Apesar de eu ter dito para vocês que nossas aulas teriam 1 hora de duração, mas nessas primeiras aulas a gente vai se estender um pouquinho mais. Por quê? Porque teve esses 2 Kahoots, né? Mas a partir da próxima semana, no máximo, a gente se estende por mais 10 ou 15 minutos, beleza? Vou interromper aqui, 10 minutinhos de tempo para a gente tomar café, tomar água e fazer outras coisas. 11 horas, todo mundo de volta para cá, beleza?